Olá pessoal, aqui é o César Manieri da Escola Íntegro. Hoje o nosso bate-papo vai ser com o Pedro Marim. Ele é engenheiro de som, ele tem mais de 30 anos de carreira, trabalhou com artistas como Marina, trabalhou com Milton Nascimento, trabalhou com Roberto Carlos, viajou o mundo por aí, fez Festival de Montreux, tem muita experiência, mais de 30 anos de experiência em sua carreira, e ele vai falar pra gente como foi a vida dele, como foi a vida dele na escola, nos estudos, o que ele faz, tá bom? Vai ser um bate-papo muito interessante. Vocês vão gostar muito, tá? Até lá. Pois é, Pedrão, então como é que estão as coisas? Já foram melhores. Cara, a gente está vivendo uma era bastante desafio, né? Bastante. A gente está aí numa fase de transição, né? Tanto política quanto cultural. Como é que você está vendo essa transição dessa fase cultural hoje? Como é que foi para você nos anos passados? Como é que está sendo hoje? Culturalmente, musicalmente, que é a minha área, para mim é um desastre, o que eu, né? Da onde eu vim, o que eu ouvi, a minha pré-adolescência, as referências eram outras, né? A minha pré-adolescência foi desde Tropicália, Roberto Carlos, Tom Jobim, Edu Lobo, Chico Buarque. Sim. E uma fase muito rica, né? E hoje o que nós temos aí para mim, né? É o sertanojo, o pagode baixo, quer dizer, funk, ostentação. Para mim é o fim do mundo. Isso atrapalha um pouco, né? A gente que viveu aí, eu pelo menos peguei parte disso que você falou nos anos... Na verdade, pelo que eu me lembro, no início dos anos 70, né? Borbulhava aquela questão cultural, né? Tanto de outros países como internamente. É isso que eu ia falar, né? O problema é que é tudo internacional, né? Não é só problema aqui no Brasil, né? Tudo tá... Você, no meio da tarde, você põe na MTV, é aquela coisa horrorosa. Péssimo, né? A mulherada tudo praticamente nua, e música que é bom. Nada, né? Um cara vomitando umas palavras no microfone. E pronto, né? E você fala, pô... E como é que foi para você o início dessa história toda? Porque a gente fez alguns trabalhos juntos, eu sei que você tem uma excelência aí técnica, né? Eu gosto muito daquilo que você faz. O Pedro, ele é uma sumidade aí na masterização de discos, né? Na parte técnica de áudio. Ele começou cedo. Você começou cedo, né, Pedro, nessa área? Como é que foi isso? Eu sempre gostei de música, desde criança, mas por algum motivo nunca me interessei em tocar uma música. Eu sempre prestei muita atenção na parte de timbres mesmo. Por exemplo, a nego fala, nossa, mas, por exemplo, Alice Cooper, tem uma coisa que ninguém fala, pô, mas Alice Cooper realmente não é uma coisa, mas tinha umas linhas de baixo, umas coisas de guitarra já em estéreo, tinha umas coisas que já na música me chamavam a atenção, de como as coisas se comportavam. E até eu acho engraçado, por exemplo, eu conheci minha esposa, demorei uns 5, 6 anos de namoro para fazer ela entender, ouvir um baixo. Né? As pessoas não ouvem como a gente. É diferente, né? É diferente. E eu, como já moleque, 8, 10 anos, pô, já identificava uma linha de baixo numa música que me chamava a atenção. Olha o que o cara tá fazendo. Pois é, mas em off você me disse que seus pais já tinham uma... Meus pais gostavam de dança. E como eu te disse, naquela época não tinha música ruim. Quando eu vinha à minha casa, a discoteca do meu pai era muito boa. Eles ouviam Elvis Presley, ouviam Bill Haley e seus Cometas, ouviam Glenn Miller, uma orquestra com arranjos maravilhosos. Legal, né? Eu tinha isso em casa e eu me lembro que muitos desses discos que meus pais tinham eram 78 rotações, era assim? Não, meus pais já eram um pouco mais modernos. A casa dos meus tios era todos aqueles discos 45 rotações pesado, né? Pra cacete, se caía no pé, capaz de... Quebrava assim, quando ele caía, ele quebrava literalmente. O vinil era grosso, né? Mas ele não era tão resistente, né? Era interessante isso. Depois veio aquele mais plastificado do LP que
E como é que foi? Porque você, teu pai, tua mãe... Aí eu sempre fui ligado em música, em casa todos os músicos, meu pai, eles assistiam tudo que era de música. Desde Jovem Guarda com o Roberto Carlos, até os festivais, até a Tropicália. E meus pais sempre, a programação em casa sempre foi muito esporte e música. Aí no colégio, me enturmei com a turma da música, que é o Tiguez Luthier, que está aí no mercado até hoje também, um grande luthier, amigo nosso, desde a 5ª série juntos. O Edgar Escandurra estudou na classe da minha esposa, conheço o Edgar Escandurra desde que ele tinha 12 anos de idade. Uma turma boa, né? Loirinho, cabelinho cacheado. E aí fui me envolvendo nos festivais da escola, já que eu não era músico, e já sabia que eu queria aquela parte. E fui me enfiando pela parte de equipamento. E aí fizemos amizade lá na recondicionadora de alto-falante, na Vila Mariana. Quer dizer, você já na mais tenra idade já estava se metendo com profissionalismo já nessa área. Adorava. Eu tenho um amigo meu, que inclusive a gente se vê até hoje, o Marcão. A gente também era os DJs dessas festinhas. A gente sempre estava nas picapes, o som era nosso. Sempre que tinha um lugar para ir fazer uma festa, eu estava. Legal. Então, quer dizer... E como meu apelido era Segura Pilastra, que coincidentemente eu nunca gostei de dançar. Aí ficava encostado lá na então o negócio era ficar... Eu preciso ir em algum lugar, vou no som. Vou lá na vitrola. E gostava, né? E gostava. Nossa, sempre gostei de música. Né? Legal. E aí, quando meu pai saiu de casa, eu tive que trabalhar. Isso atrapalhou teus estudos? Como é que foi isso? Eu acho que atrapalha. Atrapalha porque você está acostumado a um ritmo de vida e aí você vai trabalhar. E principalmente na minha profissão. Por exemplo, eu tive que abandonar a faculdade, porque fui fazer a faculdade, eu já fazia a turnê do Roberto Carlos Emoções. Viajávamos num avião em 156 pessoas. Sério? 2 palcos... Sério? Que ano é isso? No 1982, deu até problema, um avião da VASP. Não levantava voo por conta do peso. Ela patrocinada pela VASP e pela ASPA. Tínhamos um avião, Roberto Carlos, Projeto Emoções, só com a equipe. Você estava fazendo show numa capital no Nordeste, na outra cidade lá na frente já estava sendo construído outro, tinha montado outro palco igual, as carretas todas iguais, 2 palcos, 2 sons, 2 luzes. Tem até filme desse avião? Desse projeto. Esse projeto? Que legal. E você tinha quantos anos? Foi o ano que eu me casei, tinha 24 anos. Legal. Mas eu comecei com 16 anos na fábrica de alto-falante. Ninguém foi lá proibir você de trabalhar, nada disso? Você não pode trabalhar porque você tem só 16 anos. Imagina, tem até carteira assinada. Que bom, né, cara? E foi legal, porque assim, comecei a ter a parte... exercer a parte auditiva. Você imagina uma fábrica de falantes testando 50, 60 falantes por dia no osciloscópio, passando de 20 Hz a 20 mil. Você aprende, né? Na marra teu ouvido decora as frequências. Então, para você ir para o ao vivo, e o ao vivo foi na marra, né? E aí isso me deu uma canja boa, tremenda. Né? Porque... Mas peraí, você já com 17 anos já estava nessa vibe? Ou não. Como é que foi o início? A fábrica de falante foi de... A bagagem foi na fábrica de falante, foi 79 para 80. Putz, grila, que legal. E porque aí o Pinduca, que era o dono da empresa, da locadora, da Interforme, sempre ele, o Eduardo da Transação, a gente era um grupo que estávamos começando a ter equipamento profissional no Brasil. O Eduardo da Transação trazia os falantes importados, a gente chupava, copiava, e aí as caixas, e a gente que fabricava. Então, o Pinduca fabricava os amplificadores. Então, o Pinduca fabricava o amplificador para ele e para o Eduardo da Transação. Entendi. A Stilos fabricava falante e caixa para eles, para as locadoras. Aí... E o pessoal que projetava lá, ou você ajudava nesses projetos? Ou era tudo... cópia, né? Era cópia pura. Cópia pura.
4560 da JBL, a gente portava o Eduardo importava meia dúzia de caixa, a gente pegava uma, levava para lá, era tudo na Vila Mariana, o Eduardo era na Machado Bittencourt, atrás da Santa Cruz, e a gente era aqui na 11 de junho, era largar o carro na Banguela, ele desceu de Junta, só o Pinduca que era em Santo André. Que legal, cara. E vocês fizeram o quê? Sonorizaram muita coisa por aqui? Sonorizamos o Morro da Urca, no Dancing Days, que era uma coisa extremamente... Na época das discotecas, fiquei semanas pendurado em vários tetos. Que legal. Vários tetos. Fizemos o primeiro PA da Rita no Teatro Bandeirantes, na época que com Wagner Baldinato, que foi um grande engenheiro da Rita, está aposentado já hoje em dia. Fizemos o primeiro PA de locação. Sério? Inclusive, outro dia que eu fui fazer um... Vocês foram pioneiros, então? Essa firma foi. Depois veio o Alaor, que faleceu faz 2 anos, era a Snake também em Santo André. Snake eu me lembro. Que ainda são os melhores falantes Snake eu me lembro, nacionais até hoje. Até hoje. Ninguém fabrica falante. Aliás, por água abaixo, né? O meu rider técnico da Marina Lima, eu tenho uma observação em vermelho. Qualquer caixa nacional, falante nacional, é passível de cancelamento do show. Sério mesmo? Para você ver o nível que estão os falantes nacionais. Ixi. Que foi uma destruiu. Destruiu. O nosso mercado brasileiro de sonofletor, de alto-falante, não existe. E nessa área, como é que é para adquirir conhecimento nessa área? Você só fez isso na prática? Aprendi muito dentro da indústria, né, de alto-falante. Agora, a parte de acústica, como eu te disse, esse festival eram 12 por noite, né? 12 candidatos, enquanto os juízes deliberavam, tinha o show, que era Nalva Guiar, do Duque Dalvan. Cheguei a fazer até o Chitãozinho e Chororó, com o fio de cabelo, quando a banda deles era super pau, eram todos os irmãos, era um negócio meio familiar. Então isso, assim, entender acusticamente o que acontece e depois estudar bastante, né? Na nossa época tinha o Rogério Costa, que era irmão da Elis Regina, que foi o cara que primeiro trouxe uma enciclopédia de áudio pra gente. Quer 2 volumes. Quer dizer, a tua geração foi autodidata? Autodidata. Até hoje não tem faculdade de mixagem. Eu tenho alguns amigos que se formaram nos Estados Unidos de engenheiro de som lá, né? Lá, na Berkeley então, e tal. O filho do André Midani é formado fora. O menino que fazia o PA do Djavan, que não faz mais, agora faz do genérico lá do Versilo, foi estudado fora. Djavan genérico. Esqueci o nome dele. Tem alguns profissionais no Brasil que realmente são engenheiros formados de mixagem e áudio, né? Mas a nossa geração, vários, tudo. E é como eu te disse, eu bati na porta da faculdade de matemática, que sempre foi meu forte, matemática, física e desenho. Sempre, nunca tive problema. Então, e isso para você foi uma ferramenta que te ajudou no ofício? Eu acho que bastante. Bastante, né? Bastante. Você entender e estudar bastante, né? Você não dá para... Na minha formação como engenheiro, uma das coisas mais difíceis que eu tinha para estudar na faculdade era realmente essa parte de frequência, né? Você estudar toda essa questão da física, né? Do comportamento das ondas eletromagnéticas e ondas sonoras, é uma coisa muito complexa. Muito complexa. E eu acho que isso interfere inclusive no nível dos músicos brasileiros. É mesmo? Por isso que é muito mais fácil trabalhar com os gringos. Você pode ver que os arranjos são melhores, as sonoridades das mixagens são outras. Então você está me dizendo que uma base educacional, um nível educacional de conhecimento, vamos dizer assim, mais alto facilita, quer dizer, melhora a arte? Melhora. Porque o que acontece é que o músico brasileiro não tem muito conhecimento disso que você está falando. Ele vai por exemplo, assim, um grande problema que eu sempre enfrentei
é contrabaixista. É mesmo? É mesmo. O contrabaixista brasileiro, tirando os tops de linha, que graças a Deus eu sempre pude estar no meio deles, mas tirando é complicado. O baixista brasileiro, ele quer ouvir um grave e ele não entende que esse grave não cabe. Extrapola, passa do ponto. Distorce tudo. Não é que distorce. Não. E acaba, principalmente cantores, como agora sim a gente trabalha teatro, 400, 600 pessoas, o nível do grave que o cara coloca no amplificador no palco... Ele acha que o volume é a qualidade Não, do som? não é volume, é o timbre. Timbre. Aquele grave não cabe dentro daquela sala, transborda. Entendi. O Aí som, estraga tudo. O som é a mesma coisa que você ir num teatro ouvir um som que está a 117 decibéis. Você não vai aguentar. Não vai mesmo? O som dentro de uma sala é igual dentro de um copo, é um copo com água. Você tem que ir pondo a água até encher a sala. Pronto. Passou daí, já passou zoou. dali, já zoou. Você já está passando do ponto. Eu falo para você que eu deixei muitas vezes de ir em espetáculos, assim, pela qualidade sonora. Eu falei, vou chegar lá, vai estar ruim. Em 89, meus filhos estavam relativamente 5, 3 anos, eu recebi um convite para trabalhar um ano parado no Dama Choque. Sim. O dono era meu amigo desde 75 da fábrica de falantes. Dama Choque, cara, nem lembrava mais. Eu já tinha instalado o som para ele na década de 70, que ele tinha uma casa noturna em Serra Negra. E o cara era cliente, assim, e ainda é cliente do meu irmão até hoje. Ele é dono de buffet hoje em dia, e tudo que ele faz, ele coloca som do meu irmão. Fui trabalhar no Dama Choque. De domingo eles começaram a trazer umas bandas gringas de heavy metal. Primeiro os caras começaram a montar 4 caixas para cada guitarrista, com 2 JCM. Eu falei, você conversava no palco. Tudo equilibrado. 4 caixas, 16 falantes, mas o volume não chegava no 1 nos amplificadores. Tudo Aquela massa equalizado. sonora para o cara ter o can, bem grave, mas confortável. Isso é legal, sem o volume do amplificador transbordar para fora do palco. Pois é, eu fui no show do Blue Man Group. Eu fui no show do Blue Man Group em Boston. Numa sala bem legal. Banda ao vivo, Blue Man Group com banda ao vivo. Curti demais esses caras. Sensacional. Não, o meu ouvido não saiu zunindo de dentro do som. Tocavam demais e tal. Quer dizer, isso tem a ver realmente com o nível cultural e de conhecimento dessas pessoas, né, que estão envolvidas nesse processo. Eu estava fazendo Mariene de Castro, uma cantora baiana maravilhosa, e um disco monumental que era só o repertório da Clara Nunes. 5 percussionistas. Eu tinha 40 canais só de percussão. Nossa Senhora. Aí um violacho, um acordeon, um violão de 7, um de 6 e um cavaco. E ela cantando. Um amigo meu, empresário do Rio, me convidou, ele é empresário do Diogo Nogueira. Vamos, Pedro? Eu falei, vamos. Né? Fiz o primeiro no Auditório Ibirapuera, mulher canta pra caramba, vamos. E fiquei lá quase um ano. Aí ele começou a vender, ela começou a pegar nome, ele começou a vender conjugado com o Diogo Nogueira. 2 shows que nós fizemos para abrir pro Diogo Nogueira, eu tive que largar o trabalho. Não rolou? Não rolou, porque o cara entrava com o Diogo Nogueira com 130 decibéis no PA. Aí é para matar qualquer um, né? E aí a mulher, eu falei, não, eu não sou esse cara que vai fazer seus... Não dá, né, velho? Não dá. E já tive problemas em 92, acabei saindo da Rita Lee também. Que dureza, né? E brigo com a Marina. O pessoal não entende. O que você acha que acontece? A cultura idiota brasileira. Quantas vezes você passa na rua, o carro do cara tá caindo aos pedaços, o cara não consegue ver que tá tremendo, que tá distorcendo. Nós somos um povo sem cultura, e a cultura inclui audição. Ou seja, né, se você tem um determinado conhecimento dessas matérias básicas da vida, obviamente que você vai ter um pouco mais de critério para fazer as coisas. Né? Se você não tem, você não está nem aí, você não... Quer dizer, a importância de você ter uma base educacional, mínimo necessário. Mínimo, e um pouco de tudo. Um pouco de tudo, né? O que acontece? Eu tenho amigos, o próprio Atos, o cara estudou na Berkeley.
Ah, o Atos sim, verdade. Não adianta você se... O Atos se O Atos era da banda da Zero. Zero, né? Verdade. O Atos se fudeu, desculpa, perdão da palavra, Tudo bem, bota um pi. porque ele se estrepou porque o cara não dava atenção para a matéria de empresariamento. Administração da carreira. O que os caras alegavam? Você pode ser o maior artista do mundo. Se você não souber o que o administrador está fazendo com a sua carreira, com a sua grana, tá aí Chico César que não deixa mentir. Chico César só descobriu que estava na merda quando o oficial bateu e despejou ele da casa dele. O empresário dele tinha tomado tudo, inclusive a casa. Que essa é a história também do artista brasileiro. Grana não é comigo. Quando eu... Você precisa ter um pouco... E o que acontece quando eu te falo essa história do músico? O músico lá, o básico, acho que 2 ou 3 anos são básicos. Depois eu vou ser guitarrista, eu vou ser baixista, eu vou ser engenheiro de mixagem, eu vou ser, sabe? Num show, um que vai cuidar do PA e o outro que vai cuidar do som Do monitor, né? Se um derramar um pouco mais no copo dele... Se o meu vizinho furar o cano aí de cima, vai vir aonde? Vai transbordar em cima de mim. Não tem jeito. Agora, você vai ter um problema de harmônicos, né? Se você tiver, por exemplo, timbrar de um jeito num lugar... Então, só começa a ter os choques harmônicos e começa e depende da acústica do lugar. Por exemplo, tem lugar que se o cara passar do ponto do PA, ele engole o monitor some, parece que desligaram as caixas. O artista... Quem tiver no palco, então por isso assim, Jorginho Dias, assim, pessoas que começam, sabe, que tem quando você, por exemplo, eu trabalhei com o Jorginho no Guilherme Arantes. Então, tá pronto, Jorginho, tô pronto, Pedro. Então eu ia lá, abria todo o side, todo o meu monitor e começava a falar na voz do artista. E o Jorginho vinha trazendo o volume do master dele. Somou, é aí. Para. O cara entendeu que ali no palco a soma confortável para ouvir. O importante é você. Como você gosta de ouvir uma mixagem? Ela tem que estar naquela sala toda. Um show, uma mixagem boa, ele tem que soar dentro do palco e fora do palco. Tem que ser uma coisa só única. Tem que ser uma mesma coisa que você botar um CD e um monte de caixa no palco e soltar e você, não é? Sim. Ouvir uma mixagem. Tudo no seu devido lugar. Você disse para mim, choque harmônico, né? É uma coisa interessante isso, porque isso também na engenharia existe, né? Você tem, por exemplo, ressonâncias e tudo mais. Então, quer dizer, na engenharia, não na engenharia de som, mas na engenharia civil, na engenharia eletrônica, tudo isso são elementos que fazem parte da natureza, certo? E se você não entende essa natureza, você não entende como essas questões funcionam, você vai fatalmente cometer um erro e isso pode acontecer um acidente aqui ou ali. No teu caso, na tua profissão, você vai poder incomodar tanto o artista quanto o público que está ouvindo o som. É porque essa questão de proporção das coisas, quase ninguém, se você não tem uma... Isso você aprende no ensino fundamental. Proporção, razão e proporção das coisas. E se você falar, mas isso aqui, para que eu estou aprendendo isso? Muitos alunos meus falam, para que eu estou aprendendo isso? Porque na vida você vai precisar usar isso. Mas aonde? No seu ofício. As pessoas acham que não. As pessoas acham que não tem importância, né? E assim, você conhece minha vida, fiz só no Festival de Monterrey na Suíça, eu tive 2 vezes, uma vez com o Rita, comigo. Me apresentei no mundo inteiro e você não passa vergonha. Eu me acho tanto engenheiro como o cara lá de fora. Claro. Porque meu som é tão igual quanto as técnicas de mixagem. Aliás, porque tudo que a gente estuda vem deles, né? Exatamente. E eles inventaram tudo, sim, né? E outra coisa, eu nos últimos 2 anos eu fiz eu entrei nessa questão do autodidatismo. E eu cheguei a uma conclusão muito simples. Eu posso comer todos os meus diplomas, porque
E hoje em dia, Não é? o que eu acho assim complicado é que a gente estava conversando, hoje está tudo aqui, ó. Ah, sim. Internet tem tudo. Tudo. Por exemplo, eu tenho os meus produtores que você vira fã, né? Pelo som, os discos que o cara mixa, hoje em dia você entra, Chris Lord Audio, você vai lá, eu tenho várias aulas aí, ó. Às vezes eu abro, você fala, caramba. Está tendo uma mudança muito grande nisso. É uma quebra de paradigma, porque eu não entrei em nenhuma faculdade para aprender filosofia. Eu não entrei em nenhuma faculdade para estudar ética ou, enfim. Eu mesmo estudei pela internet. Curso de fotografia. Eu fiz curso de fotografia por Harvard, mas pelo computador. Não fui lá presencialmente, mas estudei as aulas. Estudo filosofia com outro professor também que está nos Estados Unidos. Quer dizer, você acaba tendo com essa ferramenta a possibilidade de aprender muito. Não precisa estar num banco escolar especificamente. Eu fiz esse último. Nessa hora eu sinto falta de ter um inglês, de ter estudado. Você está falando uma coisa tão importante, Pedro. Porque assim, nessa profissão, é tudo de fora. O inglês é tudo. É básico. Né? E eu vou te falar, cara, e assim, você precisa ter vontade. Hoje eu fico ouvindo mixagens de disco da Adele, da Pink, a forma como os caras compõem a voz nos discos tem tudo a ver com você saber programar o delay, com a divisão certa, com a nota certa. Cara, esse papo é longo, velho. É muito interessante. Eu vou muito no ouvido, mas é complexo. Mas você sabe que eu, como teórico, músico teórico, eu olho com admiração pessoas que têm essa capacidade, porque eu tive que aprender na marra. Eu sinto admiração por quem tem essa parte prática mais aflorada, entendeu? No ouvido e tal. Porque é importante você saber a teoria e estudar a teoria, mas essa experiência prática que você adquiriu nesses 30 e tantos anos de carreira, ela é impagável, não tem preço. Eu vejo assim também. Você tem isso dentro da alma já. Então, está tatuado em você. Verdade. Mas a busca tem que ser sempre. Aí que você falou uma palavra, tem que ter busca, né? A minha filha e minha esposa já me trataram como autista. Por quê? Porque ela sabe que quando eu toquei, eu mixei 22 músicas de uns Bee Gees Alive, de uns amigos meus, velhão de banda de baile. Ela fala, só coisa de autista. O cara fica 10 vezes, 12 vezes, só naquele trechinho. Mas eu sei como é que eu já fiz isso, é assim mesmo, né? Assim E às vezes eu fico aqui, que negócio, eu fico vendo Pink, fico vendo assim as cantoras que esses meus ídolos mixam e tal. Pô, cara, às vezes você precisa prestar muita atenção, porque é tão sutil as coisas e soa de uma forma tão linda esses trabalhos que eles fazem a gente chama de decoração da voz, né? Que é ferro, é complicado falar como que o cara consegue fazer um trabalho tão bonito, né? Que soa tão bem aos ouvidos, né? Sensibilidade. Com uma porrada de delay, micro. Você fala, é absurdo. Isso, técnica, né? É um papo para mais de metro, né, Pedro? Olha, foi muito legal a conversa. Eu acho que a gente pode até depois buscar mais bate-papo, né? Falar mais sobre isso. Eu achei que esse bate-papo foi super legal. Difícil agora vai ser cortar e editar e pegar as melhores partes, que foi muito, muito interessante. E vamos fazer mais uma depois, né? Quando você quiser. Tá. Só quero te agradecer aqui, pessoal. O Pedro conversou com a gente hoje nesse bate-papo incrível. A experiência dele aí mundial, né, na questão de sonorização de show, etc. É um cara sensacional. Espero que vocês tenham aproveitado aí essa conversa e vamos fazer mais uma, né, Pedrão? Vamos. Obrigado, cara. Até a próxima. Valeu, hein? É isso aí, pessoal. Até mais.